Ninho vazio. Ninho vazio é uma coisa real. Difícil, que a gente precisa olhar muito. E eu vou te Difícil. falar que a gente começa a sofrer, né? O meu filho está com 23 anos agora, mora ainda em casa, mas é muito mais ausente do que presente. E tá certo, porque né, tem a namorada, acabou a faculdade, trabalha, tem os amigos e viaja. Mas a gente tem que entender que esse ninho teve a função dele. A função dele agora de ficar vazio porque ele já foi preenchido. Eu gosto muito de uma alegoria, Andréia, que fala assim, aquela mãe que não ensina os passarinhos a voarem, o dia que tiver uma ventania, o ninho todo vai morrer. Então a gente precisa pôr a comida quando eles são bem filhotinhos na boca e assim que começarem a engolir, ensinar a voar. Né? Porque os nossos filhos não são nossos, são emprestados. Não adianta a gente querer ter eles o resto da vida embaixo. Dá vontade, né? Mas Sim, não, eles têm até de proteger, impedir que sofram, né? Mas vão sofrer. E muitas vezes essa fala da mãe vai ficar talvez até deteriorada, né? Porque as companhias, né? Hoje a IA sabem muito mais do que a gente. Verdade, né? verdade. Então, todas as mães, e me coloco também na figura de mães, que a gente sofre por não ter essa presença, esse reconhecimento, esse ninho vai ficar mais vazio. Né? Então, se permita eles irem, se permita eles terem outras fontes, se permita você ser dispensável, né? Porque a alma vai doer menos. E dói, hein, gente? A minha filha mais velha, quando ela fez 18 anos, hoje ela vai fazer 26. Quando ela fez 18 anos, ela foi fazer intercâmbio. Lela do céu. Mas eu chorava todo dia. Todo dia eu passava no quarto dela e chorava. O tempo que ela ficou fora, eu fiquei arrasada. Não demonstrava isso, Sim. claro, para ela. Sim, para ela conseguir. Para ela conseguir. Foi uma experiência maravilhosa, tal, né? Teve lá suas descobertas, as suas lutas, seus momentos, suas dificuldades. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma chamada de vídeo com ela. Nossa, aquilo, só de eu falar eu tenho vontade de chorar, porque foi bem... E aí ela estava trabalhando num restaurante. E aí ela comendo, sabe aquela comida de fundo de panela? Sim. E eu falando com ela comendo, era, sei lá, ela devia ser umas 4 e pouco. Mãe, tô almoçando agora. Eu vi aquela comida horrorosa, falando... ai, que legal, filha, aquela coisa, mas por dentro eu tava... Ui, que ela não precisa disso, volta pra casa, sabe o negócio assim? Sim. Mas guardei aquilo pra mim, fui contar pra ela depois de anos. Mas eu lembro que foi bem difícil, assim. Sim. Essa coisa do ninho vazio. Tinha a pequena, a mais nova, que estava em casa ainda, que hoje tá ao contrário. A mais velha voltou, tá na minha casa, a mais nova tá estudando em outra cidade, né? Mas é doído isso. É tão importante você falar isso. A minha mãe viveu isso, porque eu sou a filha mais velha, eu fui fazer faculdade fora. E isso é mais de 34 anos. 34 porque eu sou formada, então vamos falar de 38, 39 anos. E a minha mãe, ela falou que ela chorou a viagem toda, porque me levaram para Londrina e voltaram para São José do Rio Preto. Ela chorou a viagem toda, e naquela época ligava de orelhão ou a cobrar ou por ficha, e era caro a ligação. E às vezes eu ligava chorando e minha mãe falava, minha filha, aguenta firme. Minha mãe falava, engula seu choro, e ela ficava depois chorando do outro lado, porque ela falava, se você voltar, você vai se arrepender e não vai ter outra oportunidade de estudar. Olha a sabedoria dessa mãe, né? Então, porque assim, meu pai é ótimo, mas meu pai achava que, não, mulher não precisa estudar, não. Sabe assim, não precisa estudar, já acabou o ensino médio, para que vai querer fazer faculdade? E minha mãe falava, ela gosta de estudar, e minha mãe falava, não volte. Acaba a sua faculdade, só venha depois com o diploma na mão, porque depois talvez você não consiga fazer uma faculdade. Ai, que linda. Então foi, né? E todas as vezes ela falava, e senti muita saudade, chore. E ela falou assim, não precisa ligar toda hora, não. Ela falou, só quando tiver uma precisão, porque senão você vai ficar com mais saudade. E às vezes eu ficava com uma raiva, como é que a mãe tá falando isso? E depois eu entendia, né, que assim, claro, que se eu aguentasse firme, ia passar. E se eu toda hora ligasse, uma hora ia acabar voltando, né?
Então, você falou do ninho vazio, é isso. Quantas gerações já, né, passam por isso. Então, nós temos essa sabedoria, Andréia. O ser feminino emana essa sabedoria. Verdade. Temos todas as respostas dentro da gente mesmo? Não. É balela isso, né? Historinha, né? Não, a gente tem, na verdade, muito mais dúvidas do que respostas, né? E eu falo que, às vezes, não ter resposta, até para os nossos filhos, muitas vezes é falar com a verdade. Né? Quando me perguntam como falar de sexo com os filhos, fala de fato o que eles estão perguntando. E se você não souber, fala, filho, eu não sei. Mas não invente história, não minta, né? Então, assim, o que a gente precisa é criar confiança com as pessoas que estão junto da gente. E muitas vezes falar, não sei, estudei tanta coisa, mas não sei, né? E vou me informar e depois a gente volta a conversar.